Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daisy Klein, eu sou consultora de imagem pessoal, arquiteta e urbanista de formação. Embora eu tenha passado grande parte da minha vida arquitetando a estética dos meus objetos de estudo, foi durante o período que trabalhei como comissária de bordo na empresa Emirates Airlines que comecei a entender a importância da imagem pessoal. Desde o período de seleção até o meu último dia de trabalho na empresa, ficou muito claro a importância que o visual tinha para a companhia. A aparência era tão importante que, durante o treinamento, nós tínhamos uma matéria específica chamada de Imagem e Uniforme para tratar do assunto. E antes de todos os voos, o nosso visual era checado para verificar se atendia aos requisitos impostos pela empresa. Enfim, eu descobri que a aparência de fato importa. Mas eu só vim a compreender quão profundo é o efeito da nossa imagem, não apenas dentro dos ambientes profissionais, mas também nos nossos relacionamentos sociais, quando me inseri no universo da consultoria de imagem e estilo. E foi durante o meu primeiro curso, voltado a rostos, que tive também o meu primeiro encontro com um artigo científico falando sobre a importância da face na formação das primeiras impressões. E era elementar que, se existiam estudos que se aprofundavam no assunto, eu não poderia permanecer trabalhando no raso. E foi por isso que dediquei os meus últimos 4 anos pesquisando e buscando respostas dentro da psicologia social e também da neurociência para questões relacionadas à influência da dinâmica imagética dentro da formação das primeiras impressões e também dos ruídos de imagem. E afinal, o que acontecia dentro do nosso cérebro quando olhamos para um rosto? Pesquisas comprovam que levamos cerca de 50 milissegundos para formar impressões sobre uma pessoa a partir da aparência facial dela. Mas o que mais me intrigava era o nível de consenso observado nesses julgamentos que eram realizados com base apenas na observação das características faciais. Rostos comandam atenção e interesse, e inúmeras informações podem ser obtidas a partir dessa pequena porção do nosso corpo. Olhamos para um rosto e automaticamente identificamos quem é a pessoa. Mas mesmo se tratando de um desconhecido, avaliações objetivas, como por exemplo, qual a faixa etária, qual o sexo, o estado emocional do indivíduo, podem ser inferidas a partir da observação da face. E antes mesmo que o completo estranho abra a boca, respondemos também a questões relacionadas a traços sociais, como: o indivíduo parece ser confiável, honesto, competente? Afinal, qual tipo de relacionamento eu devo ter com ele? Estudos vêm mostrando que os nossos julgamentos sobre traços de caráter baseado em características faciais apresentam uniformidade transcultural. E mesmo crianças, nas primeiras idades, fazem inferências sobre o caráter de um rosto com um nível de consenso que corresponde aos adultos. Em outras palavras, independente do lugar do mundo, da cultura ou do nível de experiência social, todos julgamos rostos da mesma maneira. Isso acontece porque, segundo a cognição social, 2 questões permeiam todos os nossos relacionamentos sociais. Quando encontramos ou quando conhecemos uma pessoa, precisamos responder a 2 questões. Primeira, essa pessoa parece confiável? Ou seja, qual é a intenção que ela tem para comigo? Segunda, o indivíduo é competente? Ou seja, qual é a capacidade que essa pessoa tem de realizar essa intenção, seja ela boa ou ruim? Note que a resposta a essas 2 perguntas vai determinar o nosso comportamento para com ela. E foi possivelmente a nossa habilidade em responder a essas perguntas, a partir de uma rápida olhada a um rosto, que proporcionou a sobrevivência da nossa espécie ao longo dos séculos. Mas afinal, como as primeiras impressões são formadas? Como os traços faciais são capazes de influenciar os nossos julgamentos e a percepção que temos uns dos outros? Pequenos ajustes podem evitar que uma má impressão seja deixada? Foi buscando respostas a todos esses questionamentos que nasceu a arte da percepção facial,
Um método autoral, completo e respaldado cientificamente para analisar faces. Afinal, tudo começa pelo rosto.